continua. Senhor presidente, cumprimentar aqui o companheiro Valmir, dizer, senhor presidente, que hoje passamos por uma situação no município bem favorável às indicações, porque problemas a serem sanados temos muitos. Daí o grande trabalho do nosso primeiro secretário, lá vindo as proposições, porque indicações temos bastante para fazer. Eu acredito que ainda não sabemos o que a antiga administração deixou de contas a pagar, mas sabemos de obras a se fazer, de problemas a serem resolvidos. Isso sim, todos nós sabemos. Somos cobrados pela população, o prefeito também é cobrado pela população. Tenho certeza que ele tem trabalhado buscando resolver esses problemas. Mas quando pegamos, gente, a situação da saúde, a saúde não tinha uma ambulância sequer funcionando, senhor presidente. Nenhuma ambulância rodando. Então, meus amigos, as dificuldades são muitas. Passando pela Secretaria de Obras, meu companheiro Elias, estive conversando com ele ali atrás, e a gente conversando os problemas das pontes que enfrentamos, reclamando da ponte, da Ricardo Franco, passando carreta pesada e a ponte já está com problema. Elias, não é só na Ricardo Franco. Todo lugar que se anda nesse município, temos pontes em péssimos estados. Isso se deve principalmente, companheiros, à falta de manutenção no último ano. As estradas, em condições lamentáveis, faltou manutenção. Infelizmente, na administração anterior, o último ano, nesse quesito, principalmente de manutenção de veículos, de estradas, foi lamentável. Vocês, companheiros vereadores, em todas as falas, a maioria das falas, sempre me atento para a necessidade de estar trabalhando junto ao prefeito, como líder do prefeito, para estar levando, auxiliando, trazendo as respostas às indicações de vocês. Podem ter certeza que vão estar juntos. Quando o companheiro Elias citou a questão das manilhas nos drenos, posso te dizer que o prefeito já tem trabalhado, já tem buscado uma parceria junto ao INCRA para que seja colocado uma manilha em todas as entradas desses sítios. Teve uma indicação do meu companheiro Robinho, a questão do IDEA, Robinho. Quero aqui atestar a dificuldade que tem passado os produtores do nosso município. Infelizmente, houve uma mudança no programa do IDEA e o programa online foi instalado quando temos uma dificuldade muito grande de internet no nosso município. Hoje, as filas, antigamente a gente só via fila no IDEA na época de comunicar a vacina, hoje são todo dia. A dificuldade para se tirar o GTA. Então é importante o trabalho frente à IDEA, pois até os servidores daquele órgão estão pedindo socorro. Eles mesmo organizaram uma abaixo assinado pedindo providências para que sejam solucionados aqueles problemas. Sou companheiro deles, quero aqui defender aqueles servidores, o Carlão, Durval, Tarcísio, Hoffman, pois inúmeras vezes eles são injustiçados pelos produtores, que até entendo, descarregam a raiva de ter que ficar horas e horas parado para tirar o GTA quando poderiam estar em suas casas
cuidando dos seus afazeres. Quero dizer, gente, que fico muito feliz, muito contente de ver o trabalho dos meus companheiros. Está de parabéns à Comissão da Educação pelo trabalho. Quero parabenizar aqui meu amigo Aroeira, Ediclei, a Fifi, visitando as escolas, o Centro de Educação Infantil e descobrindo os problemas. E foi um desses ofícios, companheiro Aroeira, que você recebeu do Centro Educacional Infantil de Anastácio, que podemos mostrar para a população uma situação que realmente me deixa indignado. Uma creche que foi inaugurada, se não me engano, há pouco mais de um ano, já tem solicitações de instalação correta do sistema de água, iluminação, luminárias, vaso sanitário. Meus amigos, não estamos falando de uma creche inaugurada há mais de 10 anos. É uma creche recém-inaugurada, há pouco mais de um ano. E que os funcionários já estão fazendo essas cobranças. Eles não iam cobrar na rua. Se estão solicitando essas melhorias, é porque há necessidade. Gostaria de dizer, meus amigos, que o trabalho das comissões está sendo bem feito. O trabalho dos vereadores de fiscalização está sendo bem feito. Mas acredito que, se esse trabalho tivesse sendo feito há muito mais tempo, talvez não teríamos tantas obras paralisadas em nosso município. A administração anterior deixou inúmeras obras paralisadas. Companheiro Robinho, você citou a questão da beira do rio em algumas áreas. O que dizer daquela obra na beira do rio paralisada? Isso sim, Robinho, indignado. Ver uma obra que era para ser o cartão postal da nossa cidade paralisada. Isso sim me deixa indignado. Gostaria de deixar só uma observação. Acho temerário quando vem aqui na bancada falar de que temos indicações de servidores por pedidos de fazendeiros influentes. Meus amigos, somos vereadores, somos representantes do povo. Tudo que falamos tem um peso muito diferente do que se ouve por aí. Não podemos jogar no ar suposições sem fundamentos nenhum. Temos que ter muito cuidado quando jogamos no ar algumas suposições. Podemos sim solicitar do Poder Executivo explicação pela nomeação de algum funcionário que não condiz com tal cargo. Mas não podemos levantar suspeitas e fazer suposições antes de averiguarmos realmente o fato. Senhor presidente, quero terminar minha fala dizendo que fiquei muito contente, muito feliz ao saber que a cirurgia do seu pai foi um sucesso. Pode ter certeza que estamos torcendo e estamos rezando para que ele se recupere logo. No mais, meu boa noite a todos. Espero que tenham ficado satisfeitos com o que ouviram aqui hoje e deixar, gente, o convite aqui para vocês. Voltem sempre. Essa casa é de vocês. Boa noite a todos.